Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marco Teles e hoje nós vamos falar sobre a terceira epístola de João. Estamos continuando o estudo bíblico sobre as epístolas de João e este é o último estudo bíblico que vamos fazer sobre estas epístolas. Espero que o Senhor abençoe a sua vida e que te ilumine quanto ao que vamos falar aqui. A terceira epístola de João começa com a seguinte saudação: O presbítero, o amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde assim como bem vai a tua alma. Aqui nós vimos que o presbítero João, ele está se referindo a Gaio, que é um crente valoroso, que vai bem na alma, ou seja, é alguém fiel à palavra de Deus. E essa pessoa está sendo elogiada pela sua fidelidade. É interessante que João não faz uma honraria, mas apenas se refere diretamente a ele e o elogia. Às vezes nós esperamos que as pessoas façam honrarias na presença de outras pessoas, mas não se dirige pessoalmente ao indivíduo e explica e valoriza o que essa pessoa tem e o que essa pessoa faz de bom, né? É necessário que nós aprendamos com João também que devemos valorizar as pessoas. Já vi algumas pessoas que acham que não se deve elogiar ninguém na igreja, porque isso seria errado, porque quem deve ser elogiado é só Deus. Mas essas pessoas não conseguiram manter esse discurso, porque logo depois começaram a ser tratadas também sem nenhum mérito, né, reconhecimento de mérito, e começaram a reclamar que não eram reconhecidas. Aí eu pensei assim, olha, mas não era essa pessoa que dizia que nenhuma outra pessoa deveria ser reconhecida na igreja e agora quer o reconhecimento dos irmãos? Não é verdade? Isso acontece muito. Então isso nos faz entender que precisamos valorizar as pessoas naquilo que elas fazem de bom. Não devemos somente olhar para as pessoas e esperar que elas tenham obrigação de fazer. Na verdade, temos obrigação de fazer o que é bom, mas somos fracos, somos pequenos e precisamos ouvir um reconhecimento daquilo que fazemos para ter uma certeza em nós mesmos, né? E sentimos o prazer de fazer a vontade de Deus através daquilo que os irmãos nos retornam de feedback, digamos assim. O versículo 3 continua dizendo o seguinte: Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. Ou seja, Gaio era uma pessoa que não se desviava da verdade, que fazia as coisas que agradavam a Deus, e João estava alegre com isso, né? E ele continua dizendo: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Hoje em dia, muitos pregadores, muitas pessoas que evangelizam as pessoas, às vezes ficam tristes. Por quê? Porque as pessoas abandonam a verdade. Às vezes você ensina o caminho para uma pessoa, daqui a pouco ela está seguindo por várias falsas doutrinas que levam elas caminhos estranhos e escusos e que afastam ela da sã palavra de Deus para seguir caminhos que destroem, que separam ela do verdadeiro caminho de Deus. E João está dizendo que ele se alegra quando os Gaio fazia a vontade de Deus e andava na verdade. Mas da mesma forma que ele se alegra, ele se entristecia também com aqueles que abandonavam a vontade de Deus e buscavam modismos e falsos ventos de doutrina, como eram chamados pelos apóstolos, né? Versículo 5 continua se referindo a Gaio: Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificar no seu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram ainda nada tomando dos gentios. Aqui ele está falando dos missionários que foram àquela igreja e que foram bem recebidos por Gaio. Missionários são pessoas que vão pelo mundo anunciando o evangelho e muitas vezes não têm nada na verdade de si, né? E precisam da ajuda de outros crentes para que continuem pregando o evangelho. E esses que falaram, deram testemunho na igreja de João que ele estava e que Gaio estava relatando para a igreja de Gaio, diz que deram um bom testemunho de Gaio, porque olha, quando nós fomos lá evangelizar, quando nós fomos como missionários, Gaio nos recebeu bem, nos acolheu e nos deu todo o apoio. Às vezes nós não damos apoio aos pregadores da palavra de Deus. Às vezes é mais fácil apoiar aqueles que vendem bênçãos.
como se bênçãos pudessem ser vendidas, porque as pessoas agem com alguns pastores como se fossem verdadeiros curandeiros que vendem bênçãos e em troca de ofertas você seria abençoado. Não é assim. Você tem que dar o seu dízimo, a sua oferta, para que a palavra de Deus, salvadora da alma, e não abençoadora de bens materiais somente, mas que salve almas, essa palavra de Deus tem que chegar a mais e mais pessoas. Quando você entrega o seu dízimo para que uma igreja te dê bênção e não valoriza aqueles que pregam a palavra, você está agindo conforme a vontade do diabo. Sabia disso? Porque se uma igreja só quer vender bênçãos e não quer evangelizar, não ensina a palavra de Deus, e você está deixando o seu dinheiro lá, você está deixando de ajudar um pregador do evangelho. Você está deixando de ajudar alguém que leva a palavra à frente, que salva outras vidas através da palavra de Deus. Ele está simplesmente ajudando alguém que ficticiamente está te vendendo uma bênção. Então, portanto, algumas ofertas que as pessoas dão, pensando que estão ajudando um super pastor, estão apenas dando oferta para o diabo. Você já pensou nisso? Não era o caso de Gaio aqui. Gaio estava ajudando missionários, ajudando pregadores. Mas o que nós vemos hoje são pessoas buscando bênçãos e somente isso, e não se importando com os que perecem. O verdadeiro cristão, como nós vimos nas epístolas, ele se preocupa com o amor de Deus, que é o que? Cristo morrer por nós para nos salvar. Ele não está preocupado em ganhar bênçãos, em ter um carro do ano, em ter não sei quantas casas e coisas assim. Ele está preocupado com a salvação das almas perdidas. E se você se preocupa com isso, você vai ajudar para que a mensagem de Deus alcance mais pessoas. E você não vai ficar preocupado em receber bênçãos, porque as bênçãos são consequência de uma vida fiel a Deus, e elas vêm quando você menos imaginar e numa medida que você às vezes não consegue entender. Ele continua dizendo aí no versículo 7, pelo seu nome saíram nada tomando gentios. Aqueles missionários não tomaram nada das pessoas a quem eles foram pregar, mas tomaram dos seus irmãos, especialmente Gaio, para poder anunciar a palavra. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Ou seja, para que existe os dízimos e as ofertas na igreja? É para construir templos caros, bonitos, espelhados, isso e aquilo? Não, não é. É para sermos cooperadores da verdade. E como ser cooperador da verdade? Levando a mensagem de Deus aonde ela ainda não chegou. Se o seu dízimo não serve para isso, o seu dízimo não serve para nada. Desculpe a sinceridade. Agora, versículo 9, ele vai falar sobre outro tipo de pessoa, contrária àquela pessoa que Gaio foi, que recebia os servos de Deus, que ajudava os missionários. Fala sobre Diótrefes. João diz que tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ou seja, Diótrefes achava que era superior, que era mais importante que os outros irmãos e queria mandar nos outros irmãos, Então, Diótrefes não queria receber João, porque achava que a palavra de João seria uma ameaça para a sua liderança. Ou seja, Diótrefes não estava preocupado em anunciar o evangelho, em ser cooperador da verdade. Ele queria ser dono, senhor, autoridade sobre um grupo de crentes. Infelizmente, isso acontece muito hoje em dia, e devemos tomar cuidado com isso. Mas João não foi complacente com essa atitude de Diótrefes, como às vezes somos hoje. Às vezes pegamos alguém fazendo esse tipo de manipulação e achamos que ela tem o direito de fazer esse tipo de manipulação com a igreja. João agiu ao contrário. Ele disse que se fosse na igreja, traria às memórias as obras que ele faz, proferindo contra nós, João, palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, ou seja, os missionários, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Percebe? Às vezes temos algumas pessoas que estão preocupadas e tão preocupadas em mandar nos irmãos que não recebem aqueles que trazem a palavra de Deus de fato, e na verdade esses querem apenas manter a sua proeminência, a sua mandância sobre a igreja. Mas nós vemos aqui que João quer fazer a vontade de Deus.
Versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. O que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que não devemos fazer como Diótrefes, mas devemos fazer como Gaio. Ajudar os missionários, ajudar os pregadores a anunciar a palavra de Deus, não ficar querendo ter poder sobre os irmãos como se fôssemos pessoas superiores aos outros. Não devemos fazer isso, mas devemos fazer o bem como fez Gaio. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui ele fala desse crente Demétrio e o elogia também, ou seja, tinha Gaio e tinha Demétrio também, que merecia ser elogiado naquela igreja. E tinha Diótrefes, que era o oposto deles. E João ele nos mostra esse contraste para que possamos ver que aquele joio que era na igreja, como Diótrefes, era um joio para você não criticar a igreja por causa do joio, mas para você fazer o contraste entre o joio e o trigo, e fazendo o contraste entre o joio e o trigo, ver que o trigo é mais excelente. Percebe? Às vezes nós ignoramos as coisas e pensamos que simplesmente devemos achar que tudo deve ser perfeito. Não, às vezes o joio tem sua utilidade para você conseguir distinguir um dos outros. E é nisso que Jesus faz com que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Percebe? Versículo 13 diz o seguinte: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos nomes. Aqui é uma tradução meio tradicional, né? O João repete ela nas 3 cartas, uma despedida, melhor dizendo, e ele diz que tem muita coisa a falar. Isso nos mostra, mais uma vez, que é importante conversarmos com os irmãos sobre coisas que sejam realmente exortações da palavra de Deus, para que venhamos a viver e aprender mais de Deus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Eu vou continuar esse estudo, mas agora encerrando, né, o estudo das epístolas de João, e vamos passar para a Epístola Universal do Apóstolo Judas no próximo vídeo, tá bom? Que Deus o abençoe abundantemente.